Exemplos de limites. Então, aqui a gente vai fazer dois exemplos de que, na verdade, o limite não existe no ponto que a gente escolhe, certo? São situações que vai aparecer, a gente vai estudar bastante, onde tem limite, onde não tem, o que acontece nesses locais, mas enquanto isso, é a ideia bem básica. A gente vai começar com essa função, ela parece um pouco mais estranha, ela é dividida em partes, mas a ideia é a mesma. A gente tem que começar nos perguntando qual que é o domínio da nossa função f. Reparem que aqui a gente não tem muito problema. O x, na verdade, ele pode ser qualquer valor. Se ele for alguma coisa maior ou igual que 2, a nossa lei de função vai ser essa. Se ele for alguma coisa menor ou igual que 2, a lei vai ser essa. Isso significa que o domínio é qualquer um. Ou seja, a gente não tem nenhum problema de domínio. O que acontece? Que nesse exemplo aqui, a nossa função ela muda de lei de função exatamente no ponto 2. Então, próximo de 2 pode acontecer alguma coisa meio estranha. O que será que pode acontecer? Então, nossa questão é, o que acontece com a f quando x tende a 2? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai seguir o padrão que a gente estava fazendo, que era fazer uma tabelinha de valores. Tanto quando x for menor do que 2, quando x for maior do que 2. Vamos primeiro colocar 1,9. O número 1,9 é um cara próximo de 2, e ele faz essa situação aqui? Não. Ele faz essa situação aqui. Ele é um número menor do que 2. Se ele é menor do que 2, eu preciso usar essa lei. Ou seja, eu vou ter que fazer 1,9 menos 1. Em outras palavras, isso aqui vai dar 0,9. O que mais? 1,999 também é um número menor do que 2. A gente vai continuar, então, com a mesma lei. O que acontece? Isso vai dar 0,999. Aumentei a quantidade de 9s, não faz diferença. A gente vai sumir com esse 1 e esse número cada vez vai ficar mais próximo de 1. Tá, mas o que será que acontece com números um pouco maiores do que 2? Montando, então, uma tabela para números maiores do que 2, algo tipo 2,1, repara que agora a gente está em números maiores do que 2. Então, a nossa lei vai ser x mais 1. Então, nesse caso, 2,1 mais 1, ou seja, 3,1. Tá, e se for 2,00001? A gente tem que somar 1, então vai ficar 3,00001. Repara que agora a gente não está se aproximando do 1, que a gente estava se aproximando aqui. Então, quando a gente está próximo de 2, só que com um número menor do que 2, a gente está nos aproximando de 1. Só que quando a gente está com números maiores do que 2, a gente está se aproximando de 3. Então, aí a gente tem nosso primeiro problema. Qual que é? A gente chegou em números diferentes. O que isso significa? Que quando x tende a 2, a função não tem limite. Por quê? Essa vem a primeira coisa que a gente aprende de limites. Limite é um único número. Se a gente tem mais de um número, significa que a nossa função não tem limite. Nesse caso aqui, como eu cheguei em 1 e cheguei em 3, então, quando x tende a 2, a nossa função f não tem limite. Vamos ver no gráfico como é que fica essa situação. O gráfico da função é esse. Repara que, diferente do que a gente tinha antes, a função está definida no ponto x igual a 2, o que não vai interferir na nossa análise. Mas, falando de limite, o que acontece? Quando x está se aproximando de 2, a função começa a se aproximar de quais pontos? Desse ponto e desse ponto aqui. Ou seja, por esse lado, a função está se aproximando de um ponto, e se a gente vier nesse sentido com a função está se aproximando de outro ponto.
Quais pontos são esse? Bom, se forem números menores do que 2, vai dar 1. Se forem números maiores do que 2, dá 3. E exatamente nesse sentido que a gente fica sem ter limites. Porque, por um lado, a gente está chegando em 3 e, por outro lado, a gente está chegando em 1. E limite é 1 único número. Então, essa função que a gente tinha lá no início, no ponto 2, ela não tem limite. Agora, outro exemplo de quando não existe limite é essa função aqui. Uma coisa interessante da gente notar é que se você só olhar para a função, você não consegue dizer muita coisa sobre ela. Sempre, primeiro passo é calcular o domínio da nossa função. Nesse caso aqui, de novo, a parte de baixo tem que ser diferente de zero, e isso acontece somente quando o x é zero. Então, o x não pode ser zero. Se o x não pode ser zero, o domínio vai ser os reais menos o zero. Aí, aquela velha pergunta: o que acontece com a função quando o x tende a zero? Como é que a gente vai fazer? Bom, do único jeito que a gente consegue enquanto isso: fazer uma tabela e descobrir valores para y para descobrir o que acontece de fato com a função. Começando com um número próximo de zero, só que menor do que zero, a gente pode pensar em menos 0,1. Qual que é a conta que a gente tem que fazer? É 1 dividido por menos 0,1 ao quadrado. Um número quanto ao quadrado vai dar sempre um número positivo, né? Então, a resposta desse exercício fica 100. Mas menos 0,1 ainda não é tão próximo de zero. A gente pode colocar menos 0,001. Se a gente resolver na função, vocês vão ver que isso vai dar esse número aqui, bem pequenininho. Cada vez que eu aumentar o número de zero aqui, maior vai ser o meu número. Então, aqui está acontecendo uma situação que a gente não tinha visto ainda. Vamos ver com números um pouco maiores do que zero o que acontece. Montando a tabelinha, o número próximo de zero, 0,1. Vai dar exatamente a mesma resposta. Então, vai ficar 100. Se eu pegar 0,00001, eu tenho 5 casas depois da vírgula, eu vou ter então aqui 10 zeros. Espero que tenha 10 zeros ali. Então, está acontecendo uma coisa muito estranha. Diferente do que vinha acontecendo, quanto mais próximo a gente pega números de zero, mais longe está indo a resposta da nossa função. Isso significa também que não existe limite. A gente fala que ele está tendendo ao infinito, mas o limite não existe. Escrevendo bonitinho, se x tende a zero, o limite de f não existe. Por quê? Porque limite tem que ser um número, e infinito e menos infinito não são números. E se eles não são números, isso não é uma resposta de limite. Então, a gente já tem aí uma segunda condição interessante para limite, que acaba completando a nossa condição anterior. Limite é sempre um número. E não é um número só. Ele é sempre um único, como a gente viu antes. Então, se a gente não chegou em um número, a gente não tem limite. Vamos ver no gráfico como é que esse daí fica. Tá aqui o gráfico. Repara que a gente não tem nem bolinha aberta, nem bolinha fechada em zero, mas o limite a gente pode tentar calcular. Do mesmo jeito de sempre, se o nosso x está se aproximando do zero, o que acontece é que a nossa função ela está explodindo lá para cima. A nossa função está crescendo cada vez mais. Isso significa que o limite iria embora, ou seja, o limite não existe. Ele tende ao que a gente chama de infinito, mas como limite não existe.
Então aqui a gente tem 2 exemplos de quando o limite não funciona. A gente vai estudar mais desses limites que existem, que não existem, maneiras mais fáceis de fazer, porque reparem que a gente tem que ficar substituindo o númerozinho nas nossas funções. Aqui ainda é mais fácil fazer, mas esse daqui também foi tranquilo, mas se vocês pegarem os outros que a gente fez de limite, é muito númerozinho, então fica complicado fazer. Então a gente vai ver como fazer, primeiro olhando só o gráfico, que é essa ideia que a gente teve aqui, só olhando o gráfico, dizer qual que é o limite, e depois a gente vai ver maneiras práticas de se resolver limite sem precisar nem de gráfico e nem ficar fazendo substituição de valores muito chatos de x, número com vírgula e um monte de númerozinho.